E no caso específico da Itália, ela é governada pela Giorgia Meloni. Oi, gente, estamos começando mais um Rudá Analisa. Dessa vez o tema é a ascensão da extrema-direita na Europa. Nós tivemos em fevereiro uma eleição na Alemanha, em que a extrema-direita surgiu como a segunda força da Alemanha. Não é qualquer coisa, né? A Alemanha foi o palco do nazismo. E a Alemanha, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, criou uma série de leis que coibiam, a ideia era coibir que se reconstruísse o nazismo, né? E a extrema-direita voltasse ao poder. Não deu muito certo. Eles já são a segunda força da Alemanha. Nós vamos discutir um pouco por que isso, né? O que acontece na Alemanha. É verdade também que logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, uma força de centro, liderada pelo Adenauer, Konrad Adenauer, dizia que o passado fique no passado. Ou seja, essa ideia de não combater o nazismo, que ainda tinha deixado resquícios depois da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, havia toda uma discussão para exonerar mais de 200 mil servidores públicos que tinham cooperado, não é pouco não, com o nazismo. E o Adenauer segura um pouco, na verdade segura muito, né? Esse tipo de ofensiva para segurar os nazistas que ainda permaneciam na moita, mas permaneciam na Alemanha. Tudo isso vai ser muito discutido pelos intelectuais e políticos alemães, né? No período. Só para vocês terem uma ideia, o Adorno, um dos grandes nomes da escola de Frankfurt, ele vai numa palestra na Áustria, na década de 60, para estudantes numa universidade, ele vai falar: o nazismo ainda está na Itália e ele vai voltar. Então, assim, essa palestra está em livro, inclusive publicado no Brasil, e é uma palestra muito importante, assim, e ela é impactante a gente lendo agora, né? Então, já havia toda uma discussão na Alemanha sobre a falta de foco, né, e de determinação dos democratas da Alemanha para tentar segurar esses fios soltos do nazismo e da extrema-direita. O fato é que, na última eleição para o parlamento alemão, a AfD, que é a estrutura partidária extremista de direita, ela surge como a segunda força. E há uma queda importante dos votos da aliança, que até então compunha, né, assim, a estrutura de equilíbrio da democracia na Alemanha, que é a aliança entre a social-democracia alemã com a democracia cristã na Alemanha. Bom, nós vamos falar um pouco então da Alemanha, nós vamos falar também da França e nós vamos falar da Itália. Escolhemos esses três países porque há uma ascensão importante da extrema-direita nos três países, e no caso específico da Itália, é governada pela primeira-ministra Giorgia Meloni, de extrema-direita, e que vem desenvolvendo uma ação muito peculiar na Itália, né, pelo extremismo, né, governista. Um dos objetivos aqui desse Rudá Analisa de hoje é a gente tentar explicar ou desenvolver aqui uma tese de que a extrema-direita, em primeiro lugar, europeia, não tem quase nada a ver com o trumpismo. Houve uma tese recente dizendo que o Trump está reconstruindo uma concepção de capitalismo. Isso é uma visão muito trumpista, para ser bem sincero, porque não é verdade que a Europa siga o Trump, e a extrema-direita, inclusive, tem conflitos com os Estados Unidos e o Trump. E nós queremos mostrar como, mesmo na Europa, a extrema-direita é muito diferente. Ela tem alguns pontos que no final nós vamos apontar aqui, vamos destacar, né, que em comum, como é o ataque aos migrantes, mas vocês vão ver que existe uma leitura muito peculiar. Essa leitura peculiar tem também um pouco a ver com a história de cada um desses países, né? No caso da França, vocês sabem como que os franceses têm uma preocupação muito grande com o debate intelectual, como o feminismo francês é forte, sempre foi forte,
Como na França, a questão da alimentação, da característica local, territorial é importante, né? Então isso vai pesar no discurso da extrema-direita francesa, liderada pela Marine Le Pen. No caso da Itália e da Alemanha, tem um ponto em comum também que valeria a pena a gente destacar antes da gente dar uma mergulhada nesses países, né? É que ambos foram tardiamente consolidados como nação. Ou seja, durante muito tempo, são os dois países da Europa que mais tardiamente se tornam nação. Eles, por muito tempo, eles tiveram estruturas feudais, né? Muito fortes, né? Então, essa coisa do localismo, essa história do território, da identidade com a língua, com a culinária, é muito forte na Alemanha e na Itália, né? Na Itália, que eu conheço um pouquinho mais, você vai para uma região e fala, não, o vinho aqui é muito bom, mas em tal lugar tem um vinho melhor, você apanha. Se você falar, o pão aqui, você apanha. O melhor é do território. Isso também vai atingir a Espanha. Vocês sabem que a Constituição da Espanha criou essa ideia de confederações ou nações, né? No caso da Catalunha, por exemplo, tem um governo próprio, né? Ele é espanhol, mas tem um governo próprio, né? Que é uma generalitat da Catalunha, né? Você tem toda a discussão do País Basco, né? Ao norte, a Galícia, né? Que fica praticamente na fronteira ali com Portugal, né? Eles também são super nacionalistas, na verdade é um nacionalismo territorial, né? Isso é fortíssimo na Europa, mas nós vamos falar desses três países. A primeira coisa que eu vou te convidar é para você dar uma olhada nos dados eleitorais da Alemanha, que teve eleição agora em fevereiro. Eu não sei se você está percebendo aquilo que a gente falou, você está olhando aí, você está vendo CDU, CSU, que você está vendo com 28,6% dos votos, né, e das cadeiras, é a coalizão da social-democracia com a democracia cristã. A AfD, que está logo à direita ali no gráfico, com 20,8% sozinho, é a extrema-direita. Aí os verdes, na Alemanha, grande parte das lideranças do Partido Verde saíram do Partido Comunista, né, alemão, e também houve um crescimento do Partido de esquerda, que vocês estão vendo na esquerda do gráfico. Acho que não é coincidência que teve 8,8%, cresceu muito em função de um discurso das mulheres de esquerda que fizeram uma retomada dos princípios da esquerda clássica, lembrando de novo que a Alemanha tem uma história para a esquerda importantíssima, uma história inclusive trágica, né, que vai dar no assassinato de lideranças muito importantes, né, na virada da década de 1910 para 20, tendo a Rosa Luxemburgo talvez o nome mais importante, né? E no momento que era liderado por uma força de centro-esquerda, que pelo menos se dizia de centro-esquerda, e que vai perseguir a esquerda alemã, né? Inclusive assassinando, né? Prendendo e assassinando, né? De qualquer maneira, é importante a gente ver nesses dados, né, como é que o discurso territorial é importante para a extrema-direita e pegou parte da direita alemã. Dá uma olhada nesse bilhete que nós vamos colocar aí para você ver aí na tela. Olha só, você está vendo, ele imita um bilhete de avião, né, de transporte aéreo, e ele está escrito bilhete de ida para um lugar seguro, que de certa maneira recupera a discussão na época do nazismo, né, de expulsão dos judeus da Alemanha. E o bilhete, no lugar do passageiro, está escrito imigrante legal, né? E embaixo, com letrinhas menores, está escrito só a remigração pode salvar a Alemanha. Então, veja que isso é uma campanha que remete, e a ideia da remigração, né, você voltar para onde você veio, que remete a toda a discussão da Alemanha nazista, né? Então não é qualquer coisa. Qual é a questão central que eu então gostaria de focar aqui? No caso da Alemanha, a questão central não é só a crise europeia em função de um ensanduichamento da Europa. De um lado, você vai ter a China, teve um breque do desenvolvimento e dos investimentos diretos e importações
por 2011, 2012, e que teve um baque imenso sobre a Europa. Do outro lado agora o Trump, que vem falando em taxar tudo que tiver pela frente contra os europeus, e lá também no Oriente nós vamos ter a Rússia, com a guerra na Ucrânia, que coloca em xeque a Europa, e o Trump se unindo com a Rússia, que seria a autodeterminação das nações europeias, né? No caso, a Ucrânia teria a intenção de ir para a União Europeia ou para a OTAN, e a Rússia dizendo você não vai para a OTAN. Essa crise reforça, portanto, o nacionalismo e a identidade territorial. Essa é uma marca importante para a gente entender. A discussão sobre migração, que até então a extrema-direita focava em todos os migrantes muçulmanos, eles começaram falando dos latinos, dos negros e tal, e eles perceberam que isso criava um problema, inclusive eleitoral, para eles. Porque você tem já migrantes absolutamente instalados em segunda, terceira geração, e estava criando um problema gravíssimo na Europa. Mas quando eles focam na ideia do terrorismo e do radicalismo islâmico, né, isso unificou um pouco mais o pensamento europeu. E, de novo, eles agora falam da Rússia. Então, é quase uma discussão do Ocidente contra o Oriente, mas que está muito focado nessa discussão da preservação da identidade, da cultura territorial. Essa é a Alemanha. Vamos para a França. A França é muitíssimo interessante. O que acontece na França? Nós temos hoje uma liderança importante. São dois líderes do mesmo partido, da Reconstrução Nacional, né? Ou da Reunião Nacional, depende de quem faz a tradução, mas o fato é que a figura mais importante desse partido, dessa articulação política de extrema-direita, é a Marine Le Pen. A Marine Le Pen é de uma família de extrema-direita, né? O pai dela, que é mais famoso, faleceu recentemente, mas a Marine faz um giro na concepção extremista europeia. Vocês vão ver a inteligência política da Marine. Alguns dizem que a Marine traz uma vertente da extrema-direita que, de certa maneira, teria algum tipo de vínculo no Brasil com a vertente do Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Que ele é bolsonarista, extremista, mas ele é diferente do bolsonarismo raiz. Então, voltando então para a França. O que a Marine Le Pen traz de novo? Em primeiro lugar, ela traz o ambientalismo para o centro do discurso extremista. Por onde é que ela entra com a defesa? Inclusive, ela lançou uma revista ambientalista na França. Da onde ela traz? Ela diz, o ambientalismo é conservador, é de direita e não é de esquerda. Porque a esquerda é globalista, é internacionalista. Quem é conservador quer conservar a sua cultura, quer conservar a natureza, o seu território, o seu bairro, a sua casa, a sua terra. A terra é conservadora. Ela não admite ser conspurcada por visões de alta tecnologia destruindo aquilo que é a identidade humana. Portanto, ser conservadora é uma pauta da extrema-direita. É uma habilidade discursiva, não? É algo muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Não é Le Pen, tá? É Le Pen, porque é bretão, tá? O jeito de falar é do jeito mais próximo do que a gente lê. É Marine Le Pen mesmo, a família Le Pen. Mas vamos lá. A segunda questão é um certo, eu vou exagerar aqui, porque não é exatamente isso, é um certo feminismo da extrema-direita. Mas por onde que ela entra? De novo, uma inteligência política realmente admirável, né? Nós podemos ser contra, mas não dá para negar que é uma habilidade discursiva. A Marine diz o seguinte, olha, nós temos que defender as mulheres, nós de direita, nacionalista, porque os migrantes estão estuprando as mulheres, as filhas, nossas famílias francesas. Então ela faz um giro trabalhando a migração para defender as mulheres como um segmento vulnerável aos migrantes e tentando taxar os migrantes, homens em especial, como selvagens que vêm em busca de sexo e não de trabalho ou de progresso. Então, aqui, vejam, tem pouquíssimos pontos de contato com o trumpismo. Ou mesmo
com o governo da Hungria de extrema-direita. Ou mesmo com o Zelensky, que é de extrema-direita, ele não é liberal, ele é de extrema-direita. Ele trouxe forças nazistas para a Guarda Nacional, e não é porque está em guerra, não. Ele trouxe porque ele acredita nisso. É totalmente diferente. Aqui eu quero que você veja na tela alguns dados importantes aqui, inclusive sobre o voto feminino. Veja só, em 2019, justamente na França, essa extrema-direita obteve 19% dos votos femininos do total. Agora, em 2024, chegou a 30%. Isso tem uma importância capital para nós pelo seguinte: a revista The Economist, ela publicou recentemente um levantamento estatístico de como que as mulheres e os homens votam em vários países do mundo, Coreia do Sul, alguns países europeus, Estados Unidos, tal. E o que a matéria revelava? Que as mulheres pendem a votar com a esquerda ou de maneira progressista. Em todo o mundo. Por quê? Por causa da ascensão no mercado de trabalho e de uma autoafirmação feminina, né? Principalmente contra o machismo, né? E a violência machista, né? Os homens, o que a matéria demonstrava com os dados estatísticos, fazem um caminho inverso. Como eles se sentem inseguros pela luta pela igualdade dos homens com as mulheres, eles se tornam conservadores e votam com a direita. Olha, quando a gente vê na França um aumento tão significativo, quase o dobro, né, de votos das mulheres na extrema-direita, isso é uma novidade também. Ou seja, essa é uma novidade importantíssima, que a gente precisa estar muito atento, porque pode significar uma reviravolta nesses dados estatísticos que a The Economist compilou e analisou nessa publicação que eu estou destacando. Bom, vamos agora para a Itália. A Itália é governada pela extrema-direita. Ela é governada pela Giorgia Meloni, que também é muito significativa, porque o fascismo nasceu na Itália, né? Aliás, o fascismo é bom que a gente sempre relembre. O fascismo, diferente do nazismo, ele não é monolítico. Pelo contrário, ele sempre permutou valores com outros ideários. Talvez, para sintetizar, não ficar contando ponto por ponto, o personagem principal do fascismo italiano, que foi o Mussolini, ele traduz um pouco essa confusão, né? Essa esponja que é o fascismo, né? Ele era do Partido Socialista Italiano, que precedeu o Partido Comunista Italiano, não era qualquer pessoa do Partido Socialista, ele era o diretor do jornal do Partido Socialista, que é o Avanti, e quando estoura a Primeira Guerra Mundial, ele começa a tentar convencer o partido dele e toda a esquerda italiana a apoiar a Itália, o governo italiano, na guerra. O governo italiano fazia uma série de acordos para conseguir fazer expansão territorial. A Itália, ao ganhar a guerra do lado dos aliados, na Primeira Guerra, ele receberia uma série de territórios que ele vinha cobiçando há algum tempo, em algumas guerras, inclusive. Não recebeu coisa nenhuma, mas o fato é que o Mussolini faz uma campanha muito forte no final da década de 1910, né, no finalzinho, e aí o Partido Socialista veta, ele sai do partido, inclusive ele perde o cargo do jornal, ele sai do Partido Socialista, e a partir daí ele começa a se aliar aos Arditi, que é uma força especial da Primeira Guerra Mundial, todos eles fardados de preto, e mesmo depois da Segunda Guerra Mundial eles continuaram armados. A partir daí ele vai fundar, ele se unifica com outras forças políticas e culturais, como o futurismo italiano, e funda o fascismo, né, e o Partido Fascista, né? Bom, ele funda o Partido Fascista e começa a fazer um acordo com a Igreja Católica, e que vai dar no Tratado de Latrão, que gera o Vaticano. O Vaticano só existe como Estado específico por causa do fascismo. E depois disso, o Mussolini começa a se dizer católico. Deu para ver uma certa confusão, né? Do socialismo para o fascismo e para o ultranacionalismo para o catolicismo, que não é nacionalista. O fascismo é isso. A Meloni e a extrema-direita italiana também são assim uma esponja. Mas no caso do governo italiano, que eu quero destacar aqui, é a prioridade na área cultural.
talvez seja a extrema-direita que mais compreendeu, e não está só nas redes sociais, porque lá na Itália tem uma ação forte nas redes sociais, desde o movimento 5 Estrelas, mas talvez seja o país que a extrema-direita tenha percebido melhor o como que é dirigir a cultura e disputar valores na sociedade a partir da hegemonia cultural e do Estado, dos governos. Então, o que a Meloni está desenvolvendo é, por exemplo, a RAI, que é uma rede de comunicação, né, conhecida, TV RAI pública, ela colocou um dos negacionistas mais importantes da Itália para dirigir, assim, um cara bem radical, e ela está, na prática, expulsando todos os estrangeiros que dirigem os grandes espaços e estruturas da cultura, museus, orquestras sinfônicas da Itália, colocando só italianos. E ela então passou a trabalhar com o slogan na Itália, em primeiro lugar, dos italianos. E pela cultura. Eu queria aqui então, nesse finalzinho aqui desse Rodar Analisa, destacar duas questões, né? A primeira, há muita divergência ou ênfase, foco na extrema-direita europeia. E muita divergência em relação ao trumpismo nos Estados Unidos. Na América, inclusive América Latina, há uma referência ao Trump e quase sempre a extrema-direita nos leva a entender, e parte da esquerda, da imprensa, dos liberais entra nessa onda, a entender que o Trump é uma força hegemônica e uma luz da extrema-direita em todo o planeta. Isso não é verdade. Pelo contrário, algumas pesquisas recentes vêm revelando que o Trump tem hoje uma avaliação negativa que é superior ao índice da avaliação positiva do governo dele. Então, no próprio Estados Unidos, ele está perdendo força. Imagine, então, na relação com a Europa, em que ele apoia a Rússia na guerra com a Ucrânia. Não é verdade que o trumpismo vai construir um novo capitalismo, ou que ele é uma força hegemônica, que ele está mudando o planeta. Não é verdade isso. Isso daí é uma leitura impressionista. O impressionismo significa da impressão, do sensível. Eu fico muito emocionado e eu tomo uma conclusão que é pouco racional. Então, essa é a primeira questão que eu quero destacar nesse final. Lembrando, então, a questão da cultura, muito forte na gestão de governo na Itália, a questão do ambientalismo e do feminismo sendo capturado pela Marine Le Pen na França, e a questão das migrações, aí muito alinhado com a Hungria, nesse sentido, da extrema-direita alemã. O que tem de comum nessa extrema-direita? É o final do que eu acabei falando da Alemanha e da Hungria. É a migração. Ou seja, a migração é trabalhada, por exemplo, na França e um pouco na Itália, mas principalmente na França, com o discurso do localismo. Isso é uma palavra muito citada pela extrema-direita francesa. O localismo é o respeito à localidade. É daí que na Alemanha vem o identitarismo, que cria tanta confusão aqui no Brasil. O identitarismo se chama assim em função da identidade com o local de origem, onde eu vivo. Na Europa, identitarismo é de extrema direita. São jovens da geração identitária francesa, para você ver que são jovens de extrema direita que saem na rua contra migrante. Então, a primeira questão é migração, é um tema que unifica a extrema-direita europeia e também os eleitores que votam na extrema-direita. A segunda questão é a mobilização eleitoral via identidade. Pode parecer muito parecido com a primeira questão, e é mesmo, mas não é exatamente igual. Ou seja, na medida em que eu, o tempo inteiro, falo da identidade, eu falo da nação e do território. Isso é muito importante, principalmente pela estrutura parlamentarista que tem na Europa, na maioria dos países europeus. E, finalmente, o resultado que unifica é a ascensão eleitoral. Em toda a Europa, a extrema-direita vem tendo um desempenho eleitoral muito significativo. Áustria, Portugal, Alemanha, França, Itália, leste europeu inteiro. Eu poderia citar aqui vários países que daria a dimensão de que grande parte da Europa hoje tem uma ascensão, pode não ser a força majoritária, mas uma ascensão eleitoral muito significativa.
Em alguns países, talvez na Alemanha, você tenha ascensão também da esquerda, muito menor do que a direita, mas é uma esquerda que volta às origens, né? Ela se define mesmo como esquerda e não como mais ou menos, né? É isso que a gente queria propor para vocês nesse tema tão complexo, que é como é que a extrema-direita se comporta no mundo, em específico aqui na Europa. Lembre-se, gostou? Se inscreva nos nossos canais, no YouTube, Instagram, no Spotify. Clique lá no sininho para você receber notificação dos novos programas que a gente colocar no ar. E divulgue ao máximo que você puder, porque o nosso feedback é isso, né? É saber que mais gente está acessando, está se inscrevendo e está formando essa comunidade de reflexão e discussão dos desafios da democracia nesse século. Até a próxima. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.